Na Nova Esperança acontece algo muito interessante. Obi-Wan Kenobi salva Luke Skywalker segundos antes de sua morte, mas quando Luke acorda, Obi-Wan Kenobi descobre algo que o deixa em choque. Luke disse que estava lá no meio do deserto por causa de um droide, R2-D2. Quando Luke Skywalker começa a falar sobre R2, a gente vê no olho de Obi-Wan Kenobi um olhar de suspeita. A gente que já viu as prequels, na hora que a gente vê essa cena, a primeira coisa que a gente pensa que vai acontecer é que Obi-Wan Kenobi vai reconhecer R2. Afinal, independente de Obi-Wan estar 20 anos lá no meio do deserto, Obi-Wan Kenobi passou vários anos com R2. Inclusive, R2 estava lá na última missão de Obi-Wan Kenobi, junto com Anakin Skywalker, quando eles invadiram a Mão Invisível atrás de Palpatine, onde eles mataram o Conde Dooku. Mas Obi-Wan pega a gente completamente de surpresa quando ele vira para Luke Skywalker e ele fala que... Pelo que eu me lembro, nunca tive androides. Ele simplesmente não se lembra de ter sido dono de um droide. O que tecnicamente é verdade. Até mesmo R4 não era de Obi-Wan Kenobi, ele era do exército. Além disso, qual a probabilidade de Obi-Wan Kenobi lembrar de um droide que é extremamente comum? Esses tipos de droid, os astromechs, eles são extremamente populares. Mas existe um livro que diz a verdade pra gente. O Star Wars A Nova Esperança, a princesa, o canalha e o fazendeiro conta pra gente detalhes adicionais que aconteceram lá na Millennium Falcon quando Luke Skywalker estava treinando com o droide de treinamento. Enquanto Luke jogava o seu sabre de luz pra lá e pra cá, Obi-Wan Kenobi, vagarosamente, ele colocou sua mão em cima da cabeça de R2, alisando, e falou bem baixinho: "É bom voar com você novamente, meu velho amigo." Então esse livro, que é cânone, ele confirma pra gente que Obi-Wan sabia muito bem quem era R2. Mas então por que ele mentiu para Luke Skywalker? Essa, entre aspas, mentira de Obi-Wan Kenobi não é a primeira vez. No Retorno dos Jedi, quando Obi-Wan finalmente se abre, contando pra Luke a história toda sobre seu pai, Obi-Wan fala algo muito interessante. Ele disse que tudo que ele falou era verdade, de um certo ponto de vista. E quando Obi-Wan fala de R2-D2, também é verdade de um certo ponto de vista. Tecnicamente, os verdadeiros donos de R2-D2 era Padmé, que depois o deu como um presente para Anakin. É muito importante também a gente lembrar das razões de Obi-Wan Kenobi, o motivo dele de mentir. Se Obi-Wan Kenobi tivesse aberto para Luke Skywalker naquele instante, esse tipo de conversa ele poderia ter desencadeado em um diálogo completo sobre o seu passado. E teria a hora de Obi-Wan Kenobi falar sobre o seu passado. Mas não era naquele instante. Era um pouquinho no futuro, lá na casa de Obi-Wan Kenobi, quando ele tivesse com o sabre de luz de Anakin na mão, aquela história toda. Mas eu quero saber o que você acha disso. Você concorda com todas essas racionalizações, essas, entre aspas, mentirinhas de um certo ponto de vista? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, seja verdadeiro, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.